Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, onde nós meditamos num livro de Salmos, lendo um salmo e procurando percebê-lo dentro da realidade que estamos a viver. A palavra do Senhor é viva e ela se adapta e ela fala, e ela salta para a realidade em que nós estamos a viver neste momento, uma quarentena por causa da pandemia. Nós vamos ler mais um salmo de lamentação. Eles são a maioria, são muitos, dos 150, 60 a 70 salmos são classificados como de lamentação, portanto é cerca de metade. E este é um salmo bastante conhecido de Davi, o salmo de número 31. Não sabemos exatamente a circunstância, se bem que a certa altura no salmo, Davi vai falar sobre uma cidade sitiada. Então há algumas possibilidades que são colocadas pelos estudiosos bíblicos. Pode ser que seja a revolta de Absalão que levou a que Davi se sentisse cercado. Pode ser um dos momentos em que ele estava a ser perseguido por Saul. Pode ser o momento em que a cidade de Siclag, onde Davi tinha se estabelecido com as suas famílias, foi atacada pelos amalequitas. Pode ser o momento em que ele estava vivendo entre os filisteus e se sentiu de alguma maneira em dificuldade. Todas estas possibilidades poderiam se encaixar na realidade daquilo que ele diz. É um salmo relativamente grande, então se quiser abrir a sua Bíblia, nós não vamos lê-lo inteiro, mas vamos lendo alguns versículos e percebendo o seu valor para nós neste contexto em que vivemos. E ele começa o salmo dizendo: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me com tua justiça. Inclina os ouvidos e livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidade fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Esta primeira expressão é muito comum dentro da cultura hebraica, que eu não seja envergonhado. A vergonha era uma coisa muito importante para esta cultura. Tem a ver com aquilo que os outros vão ver, a atitude que os outros vão ter, a minha honra, o meu nome em termos públicos. Mas também tem a ver com ficar confundido, com ficar desapontado, com ficar desiludido, eventualmente com a possibilidade de perder a fé. Vivemos num tempo em que muitas pessoas não acreditam em Deus. E muitas pessoas não somente não acreditam, como fazem troça, fazem pouco, fazem gracejo ou ironia, sarcasmo, etc., daqueles que creem no Senhor. Fazem disso mesmo, às vezes, uma forma de ganhar dinheiro, com filmes e outras coisas que são blasfemas, em que colocam em xeque aquilo que é a fé do crente. Diante de certas circunstâncias e contextos, o crente poderá ser levado a vacilar, a ter algum receio. Será que algumas circunstâncias na vida são difíceis e por vezes nós podemos ficar um pouco confusos sem entender aquilo que Deus quer fazer? Isto pode ser uma ameaça à nossa fé se nós não estivermos fortalecidos. Por isso Davi diz: eu quero ter a minha confiança no Senhor. Eu quero que Ele seja a minha fortaleza. Eu quero que Ele seja uma cidade morada para mim. Eu não quero que a minha fé vacile. Eu não quero ficar confundido em relação às dificuldades que estou a viver, mas eu quero descansar e confiar no Senhor. O versículo 5 é um versículo famoso, muito conhecido. Esta referência é usada pelo Senhor Jesus na cruz, ou pelo menos assim nos é dito pelo evangelista Lucas. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. A expressão aqui, espírito, é a vida propriamente dita. Ou seja, Davi está a dizer: eu não quero ser confundido na minha fé. Eu quero confiar em Deus porque Ele é realmente uma fortaleza. E eu entrego na mão dEle aquilo que é a minha vida. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. O meu espírito está nas mãos do Senhor porque Ele é um Deus em quem nós podemos confiar, sendo um Deus de verdade, aquele em quem nós temos a certeza. E por isso Ele diz, já mesmo ainda na parte inicial, no versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, ou seja, na fidelidade pactual, porque Deus cumpria e era fiel à sua aliança. Pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Por vezes nós precisamos desabafar e contar às pessoas aquilo que vai na nossa alma. Por vezes nós precisamos dizer a um amigo, a uma pessoa próxima, a uma pessoa que tenha disponibilidade para nos ouvir, aquilo que nos angustia. E sabe bem, é bom quando nós temos alguém que conhece a nossa alma e que sabe aquilo que estamos a viver. Porque esta pessoa mais facilmente poderá lidar connosco.
Ela tem uma capacidade de julgar quem nós somos e aquilo que estamos a viver que os outros que não sabem não têm. O Senhor conhece. Conhece de primeira mão. Ele veio aqui viver, ele andou aqui neste mundo, ele experimentou aquilo que é a nossa vida, em todos os seus aspectos negativos, eventualmente positivos também. E ele sabe aquilo que nós passamos e conhece o nosso coração. O nosso sumo sacerdote não é alguém que não saiba o que estamos a viver, mas alguém que entende tudo aquilo que estamos a passar. David descreve com figuras muito dramáticas, como é sua característica, aquilo que ele está a viver. Então, mais à frente, no versículo 14, ele usa aquela afirmação que já chamamos a atenção para que nós possamos olhar e perceber que ela aparece muitas vezes nos Salmos de Lamentação. Quanto a mim, eu, porém... Ou seja, é aqui a distinção. Estou a viver um grande drama e para muitas pessoas isto seria suficiente para que estas pessoas se afundassem na depressão, se entregassem à ansiedade. Eu, porém, não sou como a maioria. Eu não sou como toda a gente. Eu não faço parte do grupo maior. Quanto a mim, eu confio em Deus. E eu digo, tu és meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. A ideia aqui tem a ver com o morrer ou não morrer, ou quando vamos morrer, e a ideia de que o nosso tempo de vida está nas mãos do Senhor. Quando se fizer chamada, é Ele que vai fazer. É o Senhor que sabe quando vai ser o meu tempo de ficar aqui, é o Senhor que sabe quando é o meu tempo de ir embora. Então Davi está confiante nisto. Ele, mais uma vez, pede para não ser envergonhado e no versículo 19 ele rompe em adoração, como é característico destes salmos, começando com muito sofrimento, terminar em adoração. Como é grande a tua bondade, que reservaste para os que te temem, da qual usas perante os filhos do homem, para os que em ti se refugiam. Note bem, irmão, esta afirmação ela é Antigo Testamento, mas em perfeita consonância com o Novo Testamento. Quando nós lemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, aquele texto que todos nós gostamos muito, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Não é geral. Há uma graça comum e uma bênção que Deus estende a todas as pessoas, mas há bênção que é específica para os chamados, para os eleitos, para os escolhidos, para o povo de Deus. E isto é claro, é óbvio, aqueles que buscam o Senhor e que estão disponíveis para ter nele a sua confiança. Aqueles que descansam em Deus experimentam também um tipo de bênção que os outros que não o fazem não podem experimentar e não podem usufruir. O Salmo avança para os versículos 21 e diz: Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha voz súplice quando clamei por socorro. Há aqui uma honestidade da parte de Davi. Ele faz uma autoanálise, ele diz assim: a certa altura a situação era tão crítica que eu desesperei. E eu pensei que era o fim. E eu achei que já não havia mais saída. E na minha alma, no meu coração, no meu entendimento foi assim. A minha razão, o meu raciocínio disse já não havia nada a fazer. Mas, felizmente, ele não ficou só nisto, não é? Ele foi honesto o suficiente para reconhecer que o seu desespero tinha sido precipitado. Ele diz, na minha pressa, eu disse estou excluído da tua presença. Mas, de facto, não é assim. Então, ele vai concluir o Salmo com dois apelos. O primeiro no versículo 23, amai o Senhor. É um convite a que nós busquemos o nosso Deus com paixão. É algo tão diferente daquele contexto em que as pessoas tinham que se curvar com medo diante dos vários deuses que existiam. Aqui é um apelo para que a relação do povo de Deus com Jeová seja diferente. Amem o Senhor. Não apenas tenham medo dele ou façam sacrifícios para que ele não vos destrua, mas amem o Senhor. E o fim, versículo 24, sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. É semelhante ao início do livro de Josué, em que o Senhor diz a Josué várias vezes, sê forte, tem bom ânimo, confia. É quase como uma expressão assim, seja homem, não é? Porque Deus está contigo, Deus está ao teu lado, Deus vai te dar a vitória. E se tu estás confiante no Senhor, podes então sentir-te forte. A força não é tua, mas tu revigoras-te no Senhor. Neste tempo de ansiedades e preocupações que vivemos, é bom saber que o nosso Deus sabe o que estamos a passar. É bom termos o descanso nele e
e orarmos como Davi: Senhor, eu não quero ser confundido no meio desta situação. Eu não quero que aquilo que se eventualmente diz ou fala a teu respeito venha a criar alguma dúvida no meu coração. Eu não quero ser envergonhado, eu quero manter a minha confiança em ti. Eu quero poder dizer que tu és o meu Deus. Eu quero poder continuar mostrando a diferença, porque eu não sou igual à maioria. E eu quero poder realmente ter esta relação de amor e sentir-me fortalecido no Deus que é a nossa confiança, aquele em quem nós esperamos.